Agenda, já faz uma marquinha, porque começa hoje a entrega da declaração do imposto de renda. E o documento já está disponível no site da Receita para quem quiser baixar e adiantar já todo o serviço, vamos dizer assim. O prazo é até o dia 30 de abril, viu? E para saber o que mudou, tirar algumas dúvidas, está conosco aqui hoje o advogado especialista em direito tributário, Pedro Vieira. Pedro, bom dia. Bom dia, Mônica. Obrigada, viu, por ter vindo. Começamos já a segunda com essa incumbência, vamos dizer assim, com essa obrigação da entrega. E o prazo é o mesmo do ano passado? Geralmente, todo ano o prazo é até 30 de abril. Então, as empresas tinham até a última semana a obrigação de entregar os informes de rendimento e as informações para a Receita acerca da retenção do imposto de renda. E inicia hoje o prazo para os contribuintes, agora pessoa física, entregarem a sua declaração até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. Então, já deixa anotado. E olha, é o seguinte, você quer participar, tem alguma dúvida? 99897.000 é o nosso WhatsApp. Esse ano a gente teve uma mudança, não teve? Aliás, acho que duas mudanças principais, Pedro. Sim. A primeira mudança principal é relativa à dedução do imposto de renda, quanto à contribuição previdenciária dos empregados domésticos. Então, das deduções, hoje o contribuinte ele pode deduzir basicamente as despesas de saúde e educação. Para a saúde, despesas com médicos, com tratamentos médicos, não há limite. Então, o contribuinte que ele incorre aí num tratamento médico, incorreu durante o ano de 2019, um tratamento médico, hospitalar, odontológico, ele pode deduzir essas despesas do seu imposto de renda, não há limite. E para a educação, há um limite de R$ 3.561. Então, gastos com cursos profissionalizantes, pós-graduação, especialização. Vale lembrar que não vale para cursos preparatórios para cursinho, vestibular ou cursos de inglês extracurriculares. Esses cursos não podem ser deduzidos. Mas os cursos de graduação, pós-graduação, especialização ou cursos técnicos podem. Agora, uma diferença em relação àquele empregador de empregado doméstico. Então, até o ano passado, nós tínhamos um benefício no imposto de renda relativo a 2019, que foi o ano de 2018, que foi entregue em 2019, nós tínhamos o benefício de deduzir aproximadamente até R$ 1.200 relativo à contribuição patronal de um empregado doméstico. Então, aquela pessoa que possuía um empregado doméstico conseguia deduzir essa despesa do seu imposto de renda. Esse benefício se encerrou no ano calendário de 2018. Havia aí um movimento do Congresso Nacional para prorrogar ele até 2021. Infelizmente, esse projeto não foi à frente. Então, este ano, as pessoas que possuem empregado doméstico não vão mais poder deduzir essa contribuição previdenciária. E isso está gerando realmente um desconforto, principalmente pelo fato de que, historicamente, a gente sabe que era um mercado, de certa forma, informal. Era muito beirado à informalidade do empregado doméstico ele ter o seu registro em carteira, justamente em decorrência dos encargos trabalhistas e tributários. Esse tipo de benefício, essas isenções, essas possibilidades de deduções, sempre incentivaram e fomentaram a formalização dessa relação. Quando a gente tira um benefício como esse, isso de certa forma acaba impulsionando para que o empregador novamente tente não formalizar a relação com o empregado doméstico. Ou seja, não registrar na carteira, Não registrar na carteira, evitando aí os encargos trabalhistas e tributários, uma vez que agora ele não vai ter mais esse benefício de deduzir o valor da contribuição patronal que ele pagava em relação a esse empregado. Para esse ano não tem jeito, mas de repente pode haver algum outro movimento para justamente mudar essa situação e fazer com que Sim, a gente já tem um movimento, tem um movimento do próprio setor pressionando o Congresso. Há alguns projetos que estão em curso no Senado e há uma estimativa, uma expectativa de que isso volte a partir do ano calendário de 2021. No caso, além dessas mudanças que você está trazendo para a gente, eu estava lendo, vai haver uma antecipação, digamos assim, do pagamento da restituição, não é isso? Isso. A Receita esse ano ela mudou de 7 lotes para 5 lotes. Então, aquele contribuinte que ele apura o imposto de renda a restituir, muitas vezes porque ele sofreu durante o ano calendário algumas retenções a maior do que o imposto que ele efetivamente deve. Ou seja, durante o ano eu sofro retenções na minha fonte pagadora e aí no começo do ano de 2020, quando eu vou agora apurar o imposto de renda que eu devo, eu apuro que eu tive retenções a maior. Isso vai me gerar um direito de restituição. Então, antigamente, haviam 7 lotes da Receita que intimavam os contribuintes para receber esse valor.
e agora esse ano a gente tem 5 lotes. Então, a partir de maio a setembro, os contribuintes aí que têm direito a restituir vão acabar recebendo esse valor mais rápido. Quanto mais cedo fizer, melhor, né? Quanto mais cedo fizer, melhor. Até porque a Receita esse ano tem uma outra novidade, que é a declaração pré-preenchida, né? Via de regra, o contribuinte, ele próprio pode fazer a sua declaração e o seu informe no site da Receita, ou ele pode ter o auxílio aí de um contador, que é um profissional técnico especializado na questão do tributário e contábil, tem maior facilidade com esse tipo de declaração. Então, esse ano, a Receita trouxe uma novidade também. Para aquele contribuinte que tem certificado digital, né, aqui geralmente aquele token ou aquele cartão eletrônico, para acessar o sistema da Receita, para este contribuinte, a Receita vai trazer uma declaração pré-preenchida, ou seja, com base em todas as informações que ela já possui no seu banco de dados, com instituições financeiras, as trocas de informações, inclusive da última declaração do ano passado, a Receita vai trazer para o contribuinte uma declaração pré-preenchida com as informações, para que ele possa apenas ajustar aquelas informações que ele entende que está divergente, né, e entregar a sua declaração. A Receita espera que com isso ela evite erros, né, que o contribuinte ele possa evitar erros, uma vez que a Receita vai trazer para ele algumas informações que ela já possui no seu banco de dados. Então, isso é uma novidade também que facilita aí o trabalho do contribuinte, né? E o quanto antes você entregar, melhor. Por quê? Tanto em relação àquelas despesas que nós falamos, quanto em relação ao tributo que você está declarando, se a Receita identificar alguma divergência, ela vai intimar o contribuinte para esclarecer. Então, muitas vezes, por exemplo, suponhamos as despesas de médicos, hospitalares, que podem ser deduzidas. A Receita tem até 5 anos para intimar o contribuinte para comprovar essas despesas. Certo. E não é incomum a gente ver isso acontecer. Ou seja, a Receita, como é uma despesa que não tem limite, né, o contribuinte informa lá vários valores que ele incorreu de despesa naquele ano, a Receita tem até 5 anos para intimá-lo, para que ele apresente a documentação comprovando que ele realmente incorreu naquela despesa. Então, é muito importante que os contribuintes guardem essa documentação, ou seja, se você passou por um tratamento médico, teve essas despesas e vai deduzir do seu imposto de renda, é importante, né, que você guarde as transferências bancárias, cheque, como que você fez esse pagamento, recibo, nota fiscal, que são os documentos que a Receita exige para comprovar que essa despesa foi paga. Então, quanto antes você faz a declaração, se porventura você for cair na malha fiscal para ser intimado, o quanto antes você esclarecer para a Receita, mais rápido você vai ter a sua restituição, se você tiver aí um direito a restituir. Muito bem, vou fazer uma pausa aqui com o Pedro Vieira, que é advogado especialista em direito tributário. A gente está falando sobre esse começo da entrega das declarações do imposto de renda e você pode participar, tá? Pelo 99897.000. Já volto com você, Pedro. Hoje no Manhã Total, hoje dia 2 de março, já começou aí o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Eu quero reforçar que o prazo é até o dia 30 de abril, sem choro nem vela. Eu estou recebendo o Pedro Vieira, que é advogado especialista em direito tributário. Já volto com as perguntas da nossa turma aqui participando. A nossa amiga Cláudia quer saber, Mônica, os gastos com dentista também entram nessa dedução? E quando a criança faz esporte, também entra? Os gastos médicos, inclusive dentista, eles entram na dedução, né? Como nós falamos, não há limite para essa dedução, então basta que eu comprove a despesa que eu incorri, inclusive com os dependentes que constam na minha informação do imposto de renda, na minha declaração, mas os gastos com lazer eles não entram. Então, apenas cursos curriculares, como preparatórios para vestibular, cursinho, escolas, cursos de faculdade, cursos de especialização. Cursos com lazer, cursos de inglês, cursos com esportes, esses não são dedutíveis. E quem é que tem que declarar, né, o imposto de renda? Quem é que tem que declarar? A gente ganha até quanto? A gente tem alguns grupos, né? O primeiro grupo são aquelas pessoas que elas recebem rendimento tributável, receberam durante o ano de 2019, superior ao valor de R$ 28.559. Então, valores a título de salário, remuneração, aposentadoria, receitas de aluguel. Se eu recebi mais que esse valor durante o ano de 2019, eu tenho que fazer a declaração do imposto de renda. Além disso, é o produtor rural, né, que declara como atividade rural e teve aí uma receita superior a R$ 142 mil aproximadamente. As pessoas também que retornaram ao país durante o ano de 2019 ou que adquiriram a condição de residente brasileiro durante o ano de 2019. Ou seja, o brasileiro que se ausentou do país, mas voltou para o Brasil a morar no Brasil em 2019, ou o estrangeiro que adquiriu a condição de residente brasileiro em 2019. Também as pessoas que operam na Bolsa de Valores, então que eu faço compra ou venda de ações.
quem teve patrimônio acima de R$300 mil durante o ano de 2019, ou quem vendeu o seu patrimônio, né, e oferiu algum ganho de capital em relação à venda do seu patrimônio, também estão obrigados a declarar o imposto. E, por fim, aquelas pessoas que receberam rendimentos não tributáveis ou isentos acima de R$40 mil. Suponhamos aí a distribuição de lucros, né, que são rendimentos isentos, que aí não são tributados, mas que eles, acima de R$40 mil, me obrigam a declarar o imposto de renda. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui, olha, da Eva. Mônica, meu contador fez o imposto, acho que é isso, com uma renda de R$42 mil anual. Ele disse que isso me ajudaria em algum financiamento no futuro. Eu não entendo, mas tive medo porque eu estou no limite da isenção. Ele fez microempreendedor individual, pessoa física jurídica. Fui pegar minhas folhas de contribuição do INSS e eu não estou entendendo muito bem a situação. Te confesso que eu também não. Você conseguiu entender um pouquinho? Acho que um pouco. Isso é muito comum, né? A pessoa, muitas vezes, ela entrega totalmente a informação na mão de um contador e é importante que as informações estejam realmente fidedignas com a realidade daquela pessoa, né? A gente não recomenda aí jamais que o contribuinte manipule algum tipo de informação, né, no imposto de renda. Primeiro, porque isso é crime. Né? Não só não declarar é crime, como eu também informar algo incorreto ou algo inverídico é crime. Então, né? Se eu declaro uma renda, se eu omito alguma renda que eu tive, eu estou sonegando o imposto, e se eu declaro a maior, eu estou informando para a Receita uma capacidade contributiva que eu não possuí. E os contadores, muitas vezes, infelizmente, há profissionais que recomendam que as pessoas façam algum tipo de informação incorreta. Então, é muito importante que o contribuinte ele tente ter o conhecimento, né, um pouco do imposto de renda, para que ele consiga saber se aquela declaração está correta ou não. Mas, pelo que eu entendi, a gente tem hoje uma faixa de isenção, né, de R$ 1.903, que nós vamos falar um pouquinho dela, mas algumas pessoas tentam manipular a informação que recebem no imposto de renda, a informação que vão declarar para ficar dentro dessa faixa de isenção. Se ela é MEI, é importante que ela declare todo o rendimento que ela recebeu, né, que ela não informe nem a menor. Caso contrário, ela vai estar cometendo um crime de sonegação, e que ela também não informe a maior, que ela informe exatamente os valores que ela recebeu. A Receita hoje tem o cruzamento eletrônico de informações, então as fontes pagadoras informam os valores que estão sendo pagos, os bancos também informam as movimentações financeiras, a Receita tem o acesso à movimentação ali, os valores que caem na conta daquela pessoa. Então, se ela tem um MEI, ela ainda tem a declaração que ela faz com o MEI dos valores que ela paga e recebe como pessoa jurídica, provavelmente ela emite nota fiscal. Então, é importante que o imposto de renda dela, ele represente realmente a receita e a renda que ela teve durante o ano. São muitas dúvidas que estão chegando aqui para a gente, né, no 99897.000. Mônica, pergunte ao doutor Pedro se o governo federal tem planos para suspender a cobrança de imposto de quem é aposentado. O aposentado também ele entra nessa isenção do imposto de renda? É Eurípides de Uberaba. A gente já tem hoje uma lei isentiva, né, para as pessoas acima de 65 anos, a isenção para aquela pessoa, ela dobra o valor. Então, hoje nós temos um valor de R$ 1.903 por mês. Acima de 65 anos, esse valor é o dobro, né, então R$ 3.800 e poucos reais. Além disso, as pessoas que possuem doenças, né, doenças graves, então a lei ela traz um rol de doenças graves que a pessoa tem o direito de se declarar como isento, e esses rendimentos não são tributáveis, inclusive para a aposentadoria, né? Para o aposentado em si, não há uma norma isentiva. Os proventos de aposentadoria, eles são tributáveis, assim como salário e remuneração. Mas é possível que o aposentado ele requeira a isenção e ele declare como isento, caso ele possua alguma doença grave que está lá no rol, né? Então, são doenças como nefropatia grave, câncer, algumas doenças graves que a Receita tem o conhecimento, né? O fisco sabe que a pessoa está incorrendo com tratamento médico, muito, que é um valor elevado. Então, é uma norma de incentivo, de benefício, para que essa pessoa tenha pelo menos a dignidade humana preservada, uma vez que o valor da renda dela é destinado a esses tratamentos médicos. Mais uma pergunta para você, eu quero ver, porque muita gente que não pagava, que não declarava imposto de renda, a partir desse ano vai declarar. Mas deixa eu trazer aqui, olha, o Paulo, Mônica, quem faz hora extra tem menos chance de receber restituição? A minha filha faz luta, posso deduzir? Saí de uma empresa, agora estou apenas uma. Pego o informe de documento nas duas empresas? Exato, o informe de rendimento, ele é obrigado, se você teve alguma alteração de fonte de pagamento, fonte empregadora, você tem que ter o informe de rendimento das duas empresas, porque o imposto de renda, ele refere-se à renda do ano todo. Então, tudo que você recebeu durante o ano, você tem que ter os informes para você declarar no seu imposto de renda, e é recomendado até que você guarde aqueles olerites.
Em relação às horas extras, são valores que eles incorporam na remuneração, né? Então, o imposto de renda, ele considera todo o valor da renda da pessoa, que é aquele todo que ela recebeu de forma líquida. Então, se ele teve uma quantidade excessiva de hora extra, isso vai integrar na remuneração dele e, obviamente, vai para o imposto de renda. E em relação ao lazer aí da luta, é o que a gente já comentou, não, né? Vale, né? Não entra gastos com esporte ou lazer. Muitas pessoas perguntando aqui, olha, a Cecília diz que recebe a pensão alimentícia para o filho que é menor, né, de idade. Sei que tem que declarar, mas isso independe do valor? E outras pessoas perguntando também em relação à pensão alimentícia. Sim, independe do valor, né? Na declaração do imposto de renda, você é possível incluir os seus dependentes. Então, você pode declarar as despesas e as receitas que você recebe em virtude de um dependente na sua declaração do imposto de renda. Isso permite uma dedução de até R$ 2.275 por dependente. Então, se ela recebe a receita do menor e declara ele como seu dependente no seu imposto de renda, ela tem a possibilidade de deduzir um valor de até R$ 2.275 por cada dependente. Muitas perguntas chegando para você, Pedro. Eu vou aproveitar o Bruno aqui, olha, ele trabalha como autônomo, motorista de aplicativo, com uma renda mensal por volta de R$3.000. Ele precisa fazer a declaração e a gente lembra que muitas pessoas esse ano vão entrar, né? Exato. Nessa... Apenas está isento, né? Não tem a obrigação de declarar o imposto de renda se está dentro daqueles valores que nós falamos, né? Se eu estou dentro da faixa de isenção e no ano eu recebi menos do que o valor exigido pela Receita, que é R$ 28.559. Se eu tenho algum rendimento tributável acima disso, eu estou obrigado a declarar. Se eu não declaro, eu tenho uma multa mensal de 1% do valor do imposto, limitada a 20% do valor total do imposto, e além disso é sonegação de renda, né? Crime fiscal. Então, é importante que as pessoas tenham a consciência de que qualquer valor que elas recebam, elas têm a obrigação, sim, de declarar para a Receita caso elas estejam acima desse valor. Não necessariamente é só quem tem vínculo empregatício, né? Muitas vezes o autônomo, ele acredita que pelo fato dele não ter o vínculo empregatício, ele confunde isso muitas vezes com uma obrigação do INSS, que existe o autônomo e o facultativo. O imposto de renda, ele não está olhando o seu vínculo de emprego. É qualquer renda que você recebeu. Pode ser, por exemplo, uma renda de aluguel, né? Eu não tenho renda nenhuma, apenas uma casa alugada. Aquele valor que eu recebo de locação ou o rendimento aí de um transporte autônomo, de um motorista autônomo, tudo que é considerado um acréscimo patrimonial, um rendimento que eu tenho, eu estou obrigado a declarar o imposto de renda. Olha aqui uma situação, recebi uma quantia em atraso de pensão por morte do meu marido. Como é que eu faço para declarar o imposto de renda? Será que já foi deduzido do valor que recebi? É importante, aí tem que verificar se ela recebeu num processo administrativo, num processo judicial. Via de regra, as indenizações já sofrem a retenção do imposto de renda na fonte, né? Então é importante que ela certifique-se com a fonte pagadora, resgate ali as memórias de cálculo de quando a indenização foi recebida e verifique se o imposto de renda foi retido na fonte. Mas ainda que ele tenha sido, essa indenização ela vai para a declaração do imposto de renda dela, para que a Receita possa justamente fazer o cruzamento entre a informação da fonte pagadora e o beneficiário que recebeu. E aí a Receita ela certifica se o imposto de renda foi recolhido. Se ele não houver sido recolhido na fonte, aí o contribuinte vai ter que fazer o pagamento. Sou aposentada por tempo de contribuição. Descobri um câncer em outubro, fez cirurgia em novembro, agora está somente com acompanhamento médico. Como proceder para ter isenção? Me falaram que ela tem que preencher uma declaração no INSS para ter essa isenção do imposto de renda. A Receita ela exige um laudo médico vinculado a qualquer hospital ou médico do governo, então basicamente do SUS, né? Se ela diagnosticou a doença há mais de um ano, não importa, né? Essa norma isentiva, ela retroage à data que a doença foi diagnosticada, basta ela comprovar o diagnóstico dessa doença mediante um laudo do SUS, e se ela tiver um laudo pericial do INSS, isso fortalece. Como que é feito para ela assegurar essa isenção? Na declaração do imposto de renda, nós temos a observação de que é portador de doença grave. Então, o contador ou ela tem que marcar essa opção para que o imposto de renda que ela tenha sofrido retenção da fonte, ele seja restituído. Em relação aos anos atrasados, se ela já tinha doença, por exemplo, no ano de 2019, da declaração do ano passado, ela tem que retificar essa declaração, informando lá que ela possuía doença. A Receita vai intimá-la para ela apresentar os laudos médicos, informes de rendimento e o laudo tanto do SUS quanto do INSS.
para que ela possa restituir aquele imposto de renda que foi pago. Mais uma pergunta antes da gente terminar. Uma amiga nossa comprou em 2019 2 terrenos, um financiado de 100 mil e um à vista de 96 mil. Tem que fazer a declaração. Sim, se eu tinha patrimônio acima de 300 mil reais durante o ano de 2019, eu sou obrigado a fazer a declaração. Quando eu faço aquisição ou movimentação de patrimônio, eu também estou obrigado, independente da renda que eu tive. Eu posso não ter tido renda nenhuma, mas se eu tenho patrimônio e movimentei esse patrimônio, eu sou obrigado a informar para a Receita essa movimentação. É claro que a gente vai retornar nesse assunto, porque a gente sabe o quanto, né, o imposto de renda gera dúvida entre as pessoas, mas nesse momento eu preciso muito agradecer ao Pedro Vieira, que é advogado especialista em direito tributário, com a gente nesta segundona. Obrigada, viu, Pedro? Obrigado, Mônica. Que a gente possa fazer aí o quanto antes e ter esse retorno, né? Obrigada, Obrigado. tá? Bom dia.